que nós fazemos para chamar a atenção do sobrenatural para as nossas vidas. A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém? Tá com friozinho, quase não sai o amém hoje, aleluia, né? Deu uma boa esfriada, né? Tava 11 graus hoje de manhã, 6:30 da manhã, eu falei, nossa, já chegou o inverno tão cedo? Ano passado era maio, era junho, né? Nem tinha esfriado tanto assim, que eu lembro, mas graças a Deus, né? A gente gosta também desse friozinho, é muito bom, aleluia. Deus é bom o tempo todo, essa é a estação que as folhas caem, muita gente não gosta de sair de casa, muita gente prefere ficar, né, no conforto, debaixo da coberta, aleluia. Chegou em casa do trabalho, toma um banho quente, come e deita. Mas não é assim com o povo de Deus, amém? Aleluia, o povo de Deus tem sede e fome da presença dEle, aleluia. Salmo 107, quero ler com os irmãos hoje o último culto dessa campanha do resgate da nossa fé. Hoje vamos ler esse texto de Salmos, quebrando os grilhões, onde Deus livra, salva e cura mais uma vez o povo dEle, porque Deus, Ele é o especialista em nos surpreender, amém? Aperta a mão da pessoa do seu lado e fala, o nosso Deus gosta de nos surpreender com as suas maravilhas, amém? Quantos creem? Dá uma glória a Deus, aleluia. Salmo 107, verso 15, vamos começar no verso 15. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor. Quem está com a sua Bíblia, grifa, risca, sublinha assim. Na sua aflição, clamaram. Grifa lá na sua Bíblia. E Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Verso 20. Ele enviou a sua palavra. Agora grifa isso. Ele enviou a sua palavra. E os curou e os livrou da morte. Então, na sua aflição, clamaram. E Ele enviou a sua palavra, aleluia. O Espírito Santo tem liberdade aqui neste lugar, amém? Você pode dizer isso, Espírito Santo, fala comigo, me dá uma nova revelação hoje. Eu estou aqui atento à voz do Senhor em nome de Jesus, amém? Então Deus sempre escuta o clamor, a aflição, a oração do seu povo. Deus sempre escuta o clamor daquele que clama. E um clamor é diferente de só uma oração. O clamor, ele é diferente de uma conversa com Deus. O clamor é algo que você vai tirar com todas as suas forças e você vai depositar na presença de Deus aquilo que está doendo dentro da sua alma. Quantos entendem? Quantos entendem que você, quando você se ajoelha, a lágrima cai, você não consegue nem começar a orar. Você já está chorando, porque só o Senhor sabe qual é a aflição do seu coração. Naquele momento a sua alma está clamando, ela está desesperada pela presença, pela resposta dos céus sobre a nossa vida. E Ele sempre, depois de ouvir o nosso clamor, Ele vai enviar o resgate. Fala um amém, fala eu creio, Senhor, no resgate do Senhor, no socorro para a minha vida. Então olha que tremenda essa revelação nessa passagem que nós lemos. O resgate de Deus, a resposta de Deus para esse povo nesse momento foi enviar a sua palavra. Glória a Deus. Olha ali, na sua aflição, a aflição do povo, eles clamaram e Deus fez o que com o clamor, com a aflição, para resolver o clamor deles? Ele enviou a sua palavra, porque a palavra de Deus é o verbo em ação.
A palavra de Deus faz acontecer. A palavra de Deus ela não vem só como uma palavra, algo mais que a gente ouviu. Ela vem com o poder dos céus. Falam amém, aleluia. E é o que eu e você nós precisamos. Põe a mão no seu coração e diga assim para você mesmo: eu preciso me agarrar à palavra que Deus envia para mim. O que é se agarrar? Eu me agarrar, eu preciso me apegar, eu preciso acreditar como ela fosse a última esperança minha. A palavra do Senhor. Quando eu creio na palavra enviada, quando eu me apego à palavra de Deus sobre a minha vida, ela ilumina a minha mente. Ela traz clareza para os meus olhos, para os meus pensamentos. Porque quando nós estamos com muitos problemas, quando a gente está ansioso, né? A nossa mente parece perturbada, parece que ficam as linhas, os pensamentos, né? Os embolados, é assim, a palavra fala isso. A gente perde o foco. Então quando eu me lembro da palavra, eu estou com ela guardada no meu coração, ela vai iluminar, ela vai desembaraçar as minhas vistas. E eu vou conseguir ver, eu vou conseguir organizar a minha vida. Deus curou e libertou o seu povo, liberando sobre eles a sua palavra, porque a palavra de Deus é a vontade dele para as nossas vidas. E é dessa forma que Deus nos levanta, pela sua palavra. É dessa forma que Deus refaz a nossa saúde, que Deus restaura as nossas finanças, restaura as nossas emoções, restaura, né, o nosso casamento, Ele traz vida para dentro do nosso lar. A palavra de Deus carrega o poder de Deus. Você pode falar isso? A palavra do meu Deus carrega o seu poder. Aleluia. Dá uma salva de palmas para a palavra de Deus, que tem todo o poder. E nós vemos mais uma vez nessa passagem que o povo não estava caminhando segundo o propósito inicial designado por Deus para eles. A Bíblia diz aqui, nós lemos que eles estavam vivendo rebeldes em seus maus caminhos. Então quando eu vivo rebelde à vontade de Deus, eu estou andando em um caminho mal para mim, mal para o meu futuro. E muitas vezes a gente age assim. Muitas vezes, principalmente o povo de Deus, pensa que eu fiz isso daqui, né? Eu sei que não agradou muito a Deus, mas Deus é amor, Deus é proteção, Deus é o meu refúgio. Ele não vai deixar que nada aconteça comigo, mas meus caminhos, né? O meu caminho está sendo mal. Eu estou agindo em desobediência, em rebeldia. Não, Deus vai cuidar de tudo, mas eu não estou agindo dentro do propósito, a vontade de Deus. E a gente acha que a gente não vai ter consequência ruim na nossa vida, porque Deus é amor, porque Deus cuida, Deus nos livra do mal, e a gente continua batendo cabeça. A gente continua pisando em lugares que Deus não nos mandou pisar. E aqui a gente vê claramente, não é só nessa passagem, o povo de Deus sofrendo por causa da sua rebeldia e dos seus maus caminhos. E por isso, a Bíblia diz que veio para eles sofrimento e prisão. Por isso, por causa da rebeldia e maus caminhos, veio sobre eles a consequência. Sofrimento e prisão. E aí eles se viram dentro dessa prisão, se viram dentro de um sofrimento por causa dos maus caminhos. E aí, graças a Deus, né, eles lembraram quem era o Deus deles. E eles clamaram. E aí sim Deus veio resolver. E aí sim Deus enviou a palavra para livrá-los. Aí sim Deus veio curá-los. Aí sim Deus veio libertá-los de toda a prisão. Deus veio tirar, arrancar do meio deles o sofrimento. Mas a consequência veio. Lembram do filho pródigo? Filho pródigo pegou todos os seus bens, quebrou a aliança com o seu pai, saiu da casa do pai,
foi para uma terra distante, a Bíblia diz, e ele viveu da forma que ele queria, sem compromisso com ninguém, nem com ele mesmo. Ele viveu a sua vida de forma desordenada, a Bíblia diz, e a consequência veio. Ele chegou em uma situação lamentável, que ele, caindo em si, a palavra disse, eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu quero ser um servo, porque sendo um servo, sendo um criado, sendo um escravo, eu vou ter uma vida mais digna do que essa que eu me coloquei, do que vivendo nos meus próprios caminhos, do que vivendo na minha própria vontade. Lá como escravo, eu vou ter uma vida muito melhor do que essa que eu estou vivendo. E ele voltou para a casa do pai. Eu creio em nome de Jesus, que o inimigo não vai ficar impedindo a sua vida, a sua caminhada com Jesus. O inimigo não vai, porque você veio buscar a palavra de Deus, fala amém. Porque você veio à casa do seu pai, fala amém. Porque você voltou para a presença daquele que você sabe, eu não quero sair, é o meu lugar, a casa de Deus é o meu lugar. A presença do meu pai, junto com o meu pai, é o meu lugar. Dá uma salva de palmas para o amor do nosso pai, aleluia. Mas se você hoje está passando por alguma circunstância, alguma situação complicada na sua vida, em qualquer área da sua vida, se agarre à palavra de Deus liberada sobre você hoje. Se agarre à palavra do Senhor que está sendo enviada até você. Porque através dela, por meio da palavra, o poder de Deus vai agir e Ele vai intervir na sua vida, no seu coração, porque você vai crer, você vai tomar posse da palavra, e a fé move as circunstâncias ao seu redor. Deus vai agir através da sua fé, Ele vai fortalecer você, e vai tirar você dessa situação que você está de inconformismo, de indignação. Deus pode, você precisa se agarrar à palavra, aleluia. Quantos creem? Fala amém. Salmo 107, verso 26. Subiam aos céus e desciam ao abismo. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, mais uma vez, clamaram ao Senhor. E Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Olha que interessante, que em meio à tempestade, que em meio à tribulação, que em meio à aflição, Deus não levou eles a lugar nenhum. Porque eles não estavam calmos. Quando a gente se acalma é quando a gente confia em Deus. Porque quando eu tenho certeza que Deus vai cumprir a palavra dEle, eu me acalmo. Quando eu tenho certeza que Deus vai cumprir a palavra liberada sobre mim, quando eu me apego, eu creio na palavra, eu posso me tranquilizar, eu posso ficar seguro. E aí a Bíblia diz, as ondas sossegaram, e aí sim eu fiquei calmo, eu me alegrei, aí Deus me conduziu no lugar que Ele tinha para mim, aleluia. Ao lugar que Ele tem, quando eu estou calmo, porque eu consigo entender a vontade de Deus. Quando eu estou calmo, eu consigo ver os caminhos do Senhor. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Você pode levantar a sua mão e exaltar o nome de Deus. Aleluia, dizer obrigada, Senhor, pelas suas grandes maravilhas, seus livramentos, Senhor, a tua bondade sobre a minha vida. Em nome de Jesus, aplauda Ele, aleluia. A gente não pode perder tempo tentando entender como é que Deus vai agir, vai resolver o meu problema. Será que se eu fizer isso, eu vou estar ajudando Deus? Eu acho que é isso que eu tenho que fazer, né? Deus está demorando, eu vou ter que tomar essa decisão, vou fazer isso aqui logo. E a gente quer ajudar Deus, a gente quer resolver de uma forma. Será que eu vou facilitar a vontade de Deus, o milagre de Deus de acontecer? E como que Deus vai agir? Como que Ele vai intervir?
A gente perde muito tempo pensando nisso. É impossível, porque a gente pensa, e na nossa mente, que é limitada, a gente não consegue ver muitas vezes a saída para o nosso problema. Sim ou não? A gente não consegue, nossa mente limitada, ver como é que Deus vai livrar, como é que Deus vai intervir. Sabe, a gente tem que lembrar, quando o povo saiu do Egito, eles olharam e viram o que na frente deles? O mar. Né? Aí eles olharam, como que Deus vai fazer para a gente atravessar? Ele não quer que a gente vá para Canaã? Aí Deus falou, o que vocês estão esperando? Falou para Moisés, o que o povo está clamando a mim? Fala para eles andar. Eu liberei uma palavra. Eu não disse que eles vão chegar a Canaã? Anda, é para andar. Tem que fazer alguma coisa, tem que se movimentar, tem que agir pela palavra liberada sobre eles, enviada para eles. E o povo marchou, e porque eles continuaram a se movimentar, o mar se abriu, e aí Deus agiu. A gente não tem que ficar pensando, como é que o Senhor vai fazer, como é que o Senhor vai fazer, como é que o Senhor vai fazer, Deus. Fala para o irmão que está ao seu lado, fala assim, com cara de profeta, aleluia, deixa de se preocupar de que forma virá o seu milagre. Busque a palavra, fala para ele, creia na palavra e viva por essa palavra. Se você creu na profecia do seu irmão, fala amém, dá uma salva de palmas para Deus, aleluia. Deus já está agindo em seu favor, Ele já está agindo em nome de Jesus. Olha só Daniel, capítulo 9, verso 23. Assim que você começou a orar, houve uma resposta, que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à palavra, para você entender a visão. Preste atenção à palavra que foi enviada, a palavra que Deus mandou o anjo dar para ele. Preste atenção para você conseguir entender, para os seus olhos se iluminarem, a visão de onde eu quero te levar, a visão da resposta que eu tenho para você, do milagre, do socorro, do escape que eu tenho para a sua vida. Se apegue, preste atenção à palavra. Então a ordem que veio do céu, liberada, que o anjo veio trazer para ele, foi uma palavra. Deus não mandou uma espada, Deus não deu para ele uma arma de guerra, Deus deu para ele uma palavra. Então, enquanto a gente avança em oração, enquanto a gente permanece no propósito, os anjos estão lutando em nosso favor, aleluia. Os anjos estão guerreando em nosso favor. Quando uma oração é elevada ao céu, o clamor é elevado aos céus, a gente ministra força aos anjos, para que eles desatem as armadilhas, despedacem todas as armadilhas, desfaçam as armadilhas do inimigo, que tentam fazer a gente parar de conquistar as nossas vitórias. Então eu não posso clamar somente, mas eu tenho que buscar, continuar clamando firme no meu propósito. Daniel experimentou tudo isso na vida dele. Assim também foi Elias, assim também tantos outros homens e mulheres na palavra de Deus que a gente lê. O anjo veio com uma palavra, e junto com a palavra veio o poder de Deus e a resposta que ele precisava. E hoje eu e você vivemos isso, hoje eu e você experimentamos isso, vivemos pela palavra, amém? Quantos vivem pela palavra? Quantos creem na palavra? Fala amém, eu creio, Senhor, na tua palavra, aleluia. Não é diferente comigo e com você, os tempos, as estações, o momento, o ciclo da vida pode ser outro, mas a palavra é a mesma. Deus não muda, o poder dele ainda é o mesmo, a forma que ele trabalha ainda é a mesma. Os anjos ainda estão trabalhando em favor daqueles que buscam estar na presença de Deus, aleluia. Salmos 33, verso 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, alguém diga amém. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca.
Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Aleluia, glória a Deus. Então, desde o começo, Deus continua falando e a sua palavra, a sua voz continua com poder agindo na vida do seu povo. Você é povo de Deus, você é filho de Deus, fala amém. Eis-me aqui, Senhor, sou teu povo, amém, aleluia. Então, erga sua voz em oração e diga para você mesma: eu vou guerrear, eu não aceito ficar neste lugar parado, estagnado. Parece que o inimigo está travando a minha vida, parece que eu não consigo avançar, parece que eu dou um passo, mas eu estou segurando 2 para trás. Eu vou me levantar, eu não aceito nada prender a minha vida, porque eu creio na palavra do meu Deus, e ela é viva, ela vem com poder, ela é poderosa para agir nesse mundo natural. Tudo que o inimigo tiver plantado na sua vida, para que você desista da sua fé, é você que tem que lutar em oração, em jejum, em busca da presença, para tirar da sua vida. Porque Deus, quando você luta, Deus envia o resgate. Quando você luta, clama, Deus já está movimentando ao seu redor, organizando a circunstância, tirando pessoas do seu caminho, trazendo pessoas para a sua vida. Quantos entendem? Fala amém. Então Daniel, ele entendeu que ele precisava de uma palavra para a vida dele, e ele entendeu que a palavra de Deus podia mudar a circunstância, transformar a vida dele. Então ele guerreou em jejum e oração. Aperta a mão da pessoa do seu lado e fala: querido, essa é uma das nossas armas de guerra, jejum e oração. Jejum e oração, jejum e oração. É como a gente guerreia. Não tente resolver tudo pela sua inteligência natural, porque assim a gente vai agir na nossa racionalidade. Porque a gente pensa como matemática, né? 2 mais 2 são 4 e ponto. Mas Deus não pensa assim. Então a gente tem que sair da nossa racionalidade. Não ignore o mundo espiritual. Falam amém. Porque a Bíblia está muito clara até hoje: a guerra é contra o mal, a guerra é contra as potestades nas regiões celestiais, que impedem nossa bênção de chegar, a resposta, a palavra de Deus de vir até a nossa vida. Deus quer que você mantenha o tempo de oração e comunhão com Ele. Comunhão com Ele. Assim Ele vai liberar os anjos para fazer cumprir cada palavra que Ele já ordenou que acontecesse na sua vida. Quem crê, fala amém, aleluia. O Senhor vai liberar o anjo para fazer acontecer a palavra liberada por Ele, para mudar a história da sua família e da sua descendência, em nome de Jesus. Fala amém se você crê. Então se apegue à palavra, creia na palavra. Nós precisamos viver debaixo de uma palavra do Senhor para as nossas vidas. É tudo que a gente precisa crer, a gente precisa se apegar a essa palavra, porque a gente se apega à palavra, a gente vai ser conduzido à nossa salvação até o dia que Jesus voltar. É pela palavra, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a palavra enviada para você hoje. Quantos podem dizer amém? Aleluia.